Ora, seja bem-vindo novamente aqui ao nosso local de entrevistas, aqui no ISA, Instituto Superior de Agronomia. A revista Voz do Campo está a acompanhar aquele que é o 25º Congresso Nacional de Zootecnia, que está a decorrer de hoje até ao próximo sábado, portanto 3 dias aqui para nós podermos levar até ao nosso leitor, por via da revista, e também ao nosso seguidor, a quem nos segue, portanto, no online, com o objetivo de podermos explicar o que vai acontecendo por aqui, digno de registro. Enquanto fazemos o nosso trabalho em termos de recolha portanto, dos principais temas e acompanhar a discussão, portanto, todos as comunicações que vão sendo aqui apresentadas. Enquanto registamos isso, vamos, entretanto, falando com intervenientes, uns diretamente, que fazem parte, efetivamente, do Congresso, e outros que, embora não fazendo parte, mas estão aqui, vêm aqui com o propósito de enriquecer os seus conhecimentos e também para visitar os amigos, visitar os colegas, portanto, ex-alunos que, uma vez já na sua área, já enquanto profissionais, vêm com certeza a estes encontros para poder também trocar impressões e já que mais não seja, pelo menos para dialogar e para encontrar velhos amigos. Portanto, penso que será o caso aqui do nosso próximo convidado. Ele é professor, ou foi professor, professor é sempre até ao final, né? Mas foi Professor professor, aposentado. foi professor na UTAD, portanto estamos a falar de Jorge Azevedo, foi professor na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, mas que veio aqui ao Congresso Deixe-me também. só, peço Sim. desculpa, mas vou interrompê-lo, porque eu tenho algo a ver com este congresso, porque sou da Comissão Científica. Ok, Eu quando pronto. disse que não tinha nenhum trabalho apresentado, mas tenho algo a ver com o congresso em si. Portanto, parte destes trabalhos mereceram a minha revisão e aprovação. E a verdade tem que ser dita, portanto, não está diretamente enquanto orador, mas faz parte da Sim, realização sim, deste congresso, deste evento. sim. Muito bem, E sou reforço. sócio da APES desde, Claro, desde está, quase sempre, está quase tudo sempre. ligado, Sim. está tudo ligado. Portanto, mas dizia-me há pouco, porque tivemos aqui um pouco a conversar em off, portanto, José Azevedo é um professor, neste momento já aposentado, penso que estou certo, Sim, sim. que Há 2 anos. lecionou na UTAD, verdade? Sim. Pronto, mais ligado, penso eu, a pequenos ruminantes. E não só, e não Exato. só. Pronto. O que é que lhe vou perguntar? Estando efetivamente aqui neste congresso, o que é que espera? Ou melhor, permite uma pergunta mais direta, qual é que foi o seu objetivo, qual é o seu objetivo para a motivação para vir até aqui acompanhar este evento? Olha, desde logo, algo que me deixou profundamente satisfeito ao chegar, é ver a quantidade de jovens que estão aqui neste auditório. Isso, para mim, é sinal de futuro. Portanto, ou seja, tudo aquilo com que nós trabalhamos durante muitos anos está garantido porque há uma geração nova, imensa, como se pode ver, Sim. que Nós, neste dará momento, penso que temos continuidade. a sala cheia, pelo menos temos a oportunidade de constatar. Sim, mas o mais importante para mim é que, além das pessoas, dos colegas da minha geração, que sou, digamos, dos mais velhos, dos que aqui estão, há muito poucas pessoas, mas das gerações mais novas, com menos de 30 anos, há aqui, de facto, uma grande quantidade de investigadores que garantem, de facto, que a investigação está viva, a zootecnia recomenda-se e está, de facto, com futuro assegurado, porque há muitos trabalhos de grande valor científico que estão a ser desenvolvidos por esta camada mais jovem de zootécnicos, ou não Está a zootécnicos, mas que referir-se, trabalham em zootecnia. está a referir-se, portanto, também a professores. Exatamente. Mas os professores da minha geração, como disse, já estão aposentados, ou quase todos aposentados. E depois há um hiato, que não há muita gente
numa estrutura etária intermédia, e o que indiciaria que a zootecnia, em termos deste evento, estaria condenada, porque não havia ninguém a seguir, mas hoje verifico que a quantidade de jovens é muito grande, e são jovens que muitos deles estão a fazer trabalho de investigação em várias instituições de ensino e investigação do país, em muitas áreas, como se pode ver pelos trabalhos aqui apresentados. Ainda só tive a oportunidade de ver alguns, além daqueles que já tinha visto a anteriori, não é? O que significa, de facto, que é uma área de conhecimento que deve ser acarinhada, porque, de facto, a produção animal, do que se trata, é algo que nos diz respeito a todos. Sendo nós um país com muitas raças autóctones, com mais de 50 raças autóctones, portanto, com grande capacidade de produzir alimentos de grande valor acrescentado e de grande impacto para os consumidores. Existe também a zootecnia massiva, que nos permite ter alimentos baratos nas prateleiras dos supermercados, no mercado, porque nós somos grandes consumidores de proteína animal e é bom que o autoabastecimento fosse muito maior, o autoaprovisionamento, desculpe, fosse muito maior do que aquele que é. Ou seja, nós estamos muito dependentes do exterior. E, de facto, com esta juventude, com aqueles que não estão aqui, mas que também estão junto da produção, serão o garante, como digo, da possibilidade, porque nós temos potencial para produzir muito mais matéria-prima, para aumentar a produção animal em valores muito maiores que aqueles que estamos a ter agora. Portanto, esta, digamos, passagem de testemunho tem sido bem feita? Não só tem sido bem feita, como verifica-se que as gerações que nos seguem são constituídas por colegas que têm muito mais capacidade que as gerações anteriores. Porquê? Desde logo, porque têm mais meios para poder fazer bons trabalhos de investigação. Têm acesso à bibliografia toda online, em tempo real, coisa que para nós era absolutamente impensável. E têm bons laboratórios de investigação no país, dentro desta área da produção animal. Portanto, há um conjunto de facilidades que eles, sabendo aproveitar, podem desenvolver trabalho de investigação de grande valor para a comunidade científica, para todos nós, num tempo muito mais curto do que as gerações anteriores. Portanto, o que eu diria é que as gerações que nos sucederam são melhores, estão melhor preparadas do que as gerações anteriores. E isto repercute-se no produto final? Ou tem vindo a acontecer isso? De facto, há iniciativas, não sei se serão pontuais, mas que todos nós conhecemos, com grande êxito. Temos muitos ex-alunos que hoje são grandes empresários, são responsáveis por grandes explorações, por fábricas de alimentos compostos, por grandes empresas, que de facto significa que tiveram uma boa preparação e que eles próprios, obviamente, conseguiram, com o seu próprio esforço, como é óbvio, dar um salto na sua formação. Não só no país, mas também no estrangeiro. Se nós recuarmos, portanto, ao tempo, aos primeiros anos em que começou a lecionar, por exemplo, até hoje, vai muita distância, portanto, e sobretudo no... 45 anos, é muito. Independentemente dos anos, 45 anos. vai muita distância em termos de conhecimento, provavelmente, de investigação, dúvida. como acabou de referir, não é? Sem dúvida. Mas, pela lógica... Não só de conhecimento e de investigação, mas também pela disponibilidade de acesso aos resultados dessa investigação. Repare, quando eu me formei, não havia internet, não havia telemóveis, não havia nada daquilo que hoje tem como meios de comunicação na ponta do dedo. Não é? Hoje é só clicar, temos logo ali os artigos que queremos, é só depois lê-los, estudá-los. Mas, no entanto, na altura, digamos que
o equipamento que tinham era topo de gama, portanto, na altura. Não é? Topo de gama na altura. Só, só que, de facto, em termos de tecnologia, houve um avanço em todas as áreas. Isso é absolutamente Mas em seu entender, permita-me inevitável. esta pergunta. Este avanço, que é natural, enfim, não é novidade para ninguém, ao longo dos anos tem havido progressão em todos os setores, com certeza, da economia e não só, mas na agricultura, é aí que nos vamos situar. Todo este avanço tecnológico, toda esta, conforme acabou de referir, a investigação que hoje é feita, a forma como é feita, a facilidade como é feita, comparando com há uns anos atrás. Portanto, isto tem que ter resultados. O que eu lhe pergunto é, e sob o ponto de vista, por exemplo, do consumidor final? O consumidor final hoje alimenta-se melhor? Hoje tem mais saúde por isso? Que se alimentem melhor, alimente. Agora, se calhar, alguns têm excessos. A nível de consumo, por exemplo, de proteína, como é notório, Portugal tem um consumo médio superior àquele que é desejável e que é indicado pelas... Também há mais produto disponível, mais há a disponibilidade. tentação de exceder, não é? Exato. E as Digo eu, não é? pessoas, sim, e as pessoas consomem além daquilo que são as suas necessidades. Não é? Isso é próprio um pouco da espécie humana, não é? Não saber parar. Ao contrário dos animais. Antigamente comia-se menos carne, por exemplo. Comia menos carne e se calhar de pior qualidade. No sentido, em termos de equilíbrio, daquilo que se pretende, por exemplo, do músculo, não é? Podia ser muito mais gorda do que é hoje, o que na altura era desejável, hoje se calhar não é. Mas repare, disse-me que não fugimos da agricultura. Mas não há uma agricultura em Portugal. Há dezenas de agriculturas. E se falarmos só na produção animal, eu diria que há dois tipos extremos, que é a agricultura tradicional, por exemplo, com as raças autóctones, que há pouco falei, que ainda está muito ligado ao que era feito pelos nossos antepassados. Mas tem que ser, não? Com certeza, essa tem que ser. Para se preservar. Essa tem que ser, para se preservar, mas sem tirar de vista a possibilidade de se fazer uma intensificação desse tipo de produção. Porque, muitas das vezes, com pequenas inovações tecnológicas, é possível que, mesmo sem fugir do tradicional, os agricultores tenham um rendimento muito maior. Imagine que parte dos cios dos animais, quando andam em pastoreio, podem passar despercebidos ao produtor. E se ele não proceder ou à inseminação, ou que tenha machos para fazer a monta natural, ou a monta, perde-se um ciclo, que depois só vai ser repetido passado vários dias. Portanto, se houver algum controle permanente sobre o comportamento dos animais, nós podemos tirar muito maior rendimento, mesmo sem fugir ao tradicional. Por vezes, só com algumas boas práticas de suplementação alimentar, que não tem que ser um alimento concentrado, basta uma pastagem melhorada para os animais responderem em termos reprodutivos de uma maneira a ter mais descendentes do que se não houver esse cuidado dessa prática. É o chamado flashing, pronto, mais conhecido. Portanto, são pequenas práticas que não fogem nada do que é tradicional. E temos um produto de qualidade de igual modo. Por isso, eu entendo que a preservação das raças deve ser acompanhada destas pequenas medidas de acompanhamento técnico para que o produtor não diga no fim, eu sou produtor, mas a maior parte do rendimento vem dos subsídios. Porque os produtores, muitos não gostam dessa linguagem. Muitos produtores abominam a palavra subsídios, porque eles querem ser produtores, querem ser suficientes em termos de produção de alimentos e vender a um preço justo, de modo a que não tivessem que depender dos subsídios. Infelizmente, a maior parte deles, das raças autóctones, é o que estamos a falar, precisam dos subsídios. Porque o valor do subsídio, muitas das vezes, é o equivalente ao valor de uma cria. Mas isto porquê? Porque as raças autóctones não são suficientemente rentáveis? É assim, é porque o preço da carne
à produção é devia ser muito superior àquilo que é atualmente. O que é que isto significa na prática? Significa que, na prática, os consumidores é que acabam por beneficiar, porque o preço da carne é baixo e os produtores, se tivessem que vender ao verdadeiro valor, os consumidores não compravam. Ou comeriam muito menos carne de qualidade. Quem diz carne, diz queijo, diz qualquer produto, não é? A De culpa raças é autóctones. um tanto do consumidor. A culpa O consumidor tem é que dos valorizar preços. mais a raça autóctone, a carne da raça autóctone. Sem dúvida. Mas se vamos pôr o preço justo, sem os subsídios, os consumidores rapidamente mudam de hábitos alimentares. É a coisa mais fácil para o consumidor, porque ele chega à prateleira do supermercado, tem dezenas, para não dizer centenas de produtos de origem animal para escolher. E muitos o que escolhem não é o produto de qualidade, é o mais barato. Aliás, eu, quando era professor no ativo, perguntava sempre aos alunos como é que eles escolhiam. Por exemplo, os hambúrgueres. Se era de uma raça tipo sal, era outra qualquer, ou iam ao hambúrguer, que agora também existe, de raças autóctones. E eles diziam, não, nós vamos ao mais barato. Até o mais barato é de porco, não é? Nem é de nenhuma dessas raças. Então o que é que tem que ser feito, em seu entender? O que é que tem que ser feito? Se eu soubesse, era ministro. Não sou, não sei. Sei que a manutenção dos subsídios é a única solução que está em cima da mesa. Porque não havendo, as raças autóctones estariam em perigo, não é? Elas já estão em perigo. Não é? Todos os dias elas estão em perigo. Porque há muitos produtores idosos que vão abandonando e, ao contrário dos que estão aqui a assistir a este congresso, que são jovens, mas estão mais na área da investigação, serão futuros produtores, mas não há uma substituição de produtores novos por aqueles que vão saindo, ou seja, saem mais por excesso de idade do que aqueles que entram jovens. Isto é, inevitavelmente, um fracasso em termos da produção, tal como ela hoje é, em termos tradicionais. A idade média dos nossos agricultores anda pelos 64 anos. Idade média. Isto significa que há uma percentagem de 50% com idade superior, não é? Sim, E muitos têm mais de 80 anos e alguns até 90 esse é, de anos. facto, o problema de fundo, não é? E que já foi diagnosticado. Sim, está tudo mas está a tudo verdade é que não é fácil dar a volta. É isso que me está a dizer. Está tudo discutido. Se o nível dos consumidores, nível económico dos consumidores, se mantiver, não é, como é atualmente, é óbvio que os consumidores não têm possibilidade de comprar a carne, mesmo de uma raça autóctone, não é? Produzida uma DOP, uma EGP, a preços muito mais altos do que existem atualmente. Portanto, quem está a pagar a diferença são os subsídios. Porque se não houvesse os subsídios, o preço de venda tinha que ser muito, muito superior. Haverá a possibilidade, em seu entender, eu sinceramente não sei se assim é, portanto, por exemplo, as cantinas escolares, e uma vez que estou a falar com um professor que, embora aposentado, mas conhece todos os meandros da academia, digamos, o que eu pergunto é, por exemplo, as cantinas das escolas não poderiam ou não deveriam dar oportunidade e fazer esta diferenciação, por exemplo, estamos a falar das raças autóctones, portanto, com o incremento de utilização de carne de raças autóctones, por exemplo, e produtos autóctones em geral. É isso que acontece, o que lhe pergunto. Não só poderiam, como alguns estão a fazê-lo. Portanto, no Alto Minho... Então, a verdade seja dita. Alguns estão a fazê-lo. Alguns estão a fazê-lo. Algumas câmaras municipais, que são eles que tutelam, não é? Esse setor, estão a fazer a aquisição direta de animais de raças autóctones e pô-los disponíveis para os alunos dos vários níveis de ensino. Isso é um facto que existe atualmente, mas é muito localizado.
muito localizado, porque é algo que nós, enfim, em alguns estudos que fizemos, nas conclusões colocamos sempre, se eles podem, porque é que os outros não podem? Não é? É sempre bom haver um bom exemplo, porque assim nós podemos dizer aos outros, não, desculpe, quer que eu dê a morada da autarquia que está a fazer o que está a trilhar esse percurso, eu digo qual é. Portanto, faz favor, liga para lá, se está interessado, não é? Se está interessado, liga e eles dirão Portanto, como se faz. Portanto, fica aqui a nota que, de facto, há entidades, há câmaras municipais, escolas por via das câmaras, não é? Por via dos Mas quem municípios. fornece são, Exato, que quem começam, paga são as câmaras. portanto, são bons exemplos que devem ser seguidos, não é? Sem Com dúvida certeza. nenhuma. Devem ser multiplicados, replicados. Já escrevi isso em vários relatórios, mas não inventei nada. É só seguir os bons exemplos. Professor, permita-me que, já sei que esta conversa levar-nos-ia, portanto, aqui largas horas a tratar de assuntos que são, de facto, relevantes e muito importantes no dia-a-dia, enfim, no nosso dia-a-dia, em termos gerais, de todos os consumidores, mas em particular no setor agrícola. Mas eu sei que, e permita-me a pergunta, agora que está aposentado, certamente que não está de braços cruzados, tem que ter algum entretém, com certeza. Eu sei que, por exemplo, lida inclusivamente com a cultura do bicho da seda, certo? Sim, é uma das minhas paixões, se quiser, por assim, em termos simples. Eu vejo a agricultura em termos de uma economia circular. Sempre gostei muito de ver a ligação entre o animal e o meio onde ele está inserido. Eu sou produtor de galinhas de raça Pedrez. Portanto, sou de facto produtor e a minha preocupação é produzir o máximo de alimentos na minha exploração para alimentar as galinhas, não só em pastoreio direto, mas nem sempre é possível. Por exemplo, estes dias de chuva e ventania, ou dias de muito calor. Portanto, e produzo também vegetais para alimentar essas galinhas. Não só as galinhas, mas também tenho patos e peru preto português, que é uma raça em vez de extinção, mas que eu tenho alguns exemplares, estou a começar. Portanto, faço sempre esta economia circular em termos de ter o alimento para o animal. Obviamente não sou autossuficiente. O meu objetivo é vir a ser, mas ainda não sou. Dir-me-á, ok, reduz o número de animais. É uma possibilidade. Mas como eu quero é aumentar o número de animais, tenho que produzir mais alimentos. Não é? E o bicho da seda, como é que surge? O bicho da seda surge muito antes das galinhas. Portanto, eu já tenho... A primeira publicação que eu fiz sobre o bicho da seda já foi no milénio passado, num congresso que houve em Trás-os-Montes, promovido pelo Conselho Europeu, sobre a rota da seda. E eu era diretor regional da Agricultura e o meu gabinete fica na Escola de Sericicultura de Trás-os-Montes, que existiu em Mirandela. E tinha lá uns modelos de bicho da seda, tinha lá microscópios com umas dezenas de anos, que era para ser despistada os agentes da pebrina e da febrina, que são bactérias, que o Pasteur chamava de crepúsculos. Portanto, e tínhamos lá ainda alguns desses microscópios que tinham sido usados pela Escola de Sericicultura, que tinha sido extinta por volta de 1900. Portanto, estamos a falar 100 anos depois. Ainda havia algum desse material. E tudo isso deu-me uma curiosidade enorme. E depois tínhamos uma biblioteca com imensa bibliografia sobre os bichos da seda. Exatamente porque ali tinha sido a Escola de Sericicultura. Então pôs mãos à obra e há que desfrutar de tudo isto, não é? Fiz a primeira publicação, fiz um estudo sobre o ponto da situação, porque para mim era novidade, mas não era algo absolutamente estranho, porque a minha mulher, em Macedo Cavaleiros,
sempre me falava, quando era miúda, nas caixas de sapatos, que fazia produção de bicho da seda. Era uma atividade que os miúdos habitualmente faziam. Eu promovi várias dessas iniciativas nas escolas de Vila Real, em que fui lá ter com os miúdos. É algo absolutamente agradável de assistir, porque eles são ávidos por mexer nos bichos, eles não têm receio nenhum em tocar, em mexer, em fazer, e fizemos criações nas próprias Mas, escolas. portanto, no essencial, o bicho da seda, portanto, não querendo entrar muito em detalhe na cultura em si, mas o produto final é a seda. O produto final, na ótica do homem, é a seda. Na ótica do animal, o produto final é o ovo. Porque o animal usa a seda com que fez o casulo para se resguardar dos efeitos do tempo, para fazer a muda da larva para borboleta, passando por várias fases. Portanto, o animal quer o casulo para E vai daí o se homem desenvolver. tira-lhe o O casulo, homem depois, não é? não, depois dele furar o casulo, né? O animal tem que furar o casulo para a borboleta sair, que ela está aprisionada no casulo. Portanto, sai a borboleta, põe ovos, a borboleta morre. 5 dias, tem 5 dias de vida, mais ou menos. O homem tem ali o casulo, que é um fio único de seda, e faz a extração dessa seda para a utilização em tecidos, para medicina, para tudo isso. Onde é que entram os animais que não o bicho da seda? Porque o bicho da seda também é um inseto e é um animal, não é? É que as crisálidas que estão dentro do casulo, quando o homem retira a seda sem a borboleta ter saído, essas crisálidas são normalmente dadas aos patos, aos peixes, que existiam sempre nos cursos de água ou nos lagos, junto das sericiculturas. Porque, ao extrair a seda, lá dentro está uma crisálida. Não é? Porque não se deixou chegar a borboleta, não se deixou furar o casulo. Certo. Portanto, e essa crisálida, nós também a podemos comer. Os chineses comem-na. 2 mil milhões de pessoas no mundo. Portanto, é um quarto da população, não é? Somos 8 mil milhões. É um quarto da população. Consome insetos no seu dia-a-dia. Nós é que temos muita relutância no consumo desses insetos. Portanto, o bicho da seda pode ser consumido por nós, enquanto animal. A crisálida. Neste momento, digamos, e falando de qual é o rendimento que lhe dá esta cultura? Não dá rendimento nenhum, porque eu não faço a produção para ter rendimento. Ok. É por hobby, por prazer, não é? Agora... Mas em seu entender, sim, se houver uma valerá grande exploração... a pena em grande quantidade, não? Se houver uma grande exploração que consiga produzir para depois fazer produtos com tecidos feitos com seda, obviamente que poderá vir a ter rendimento. Mas Então, temos que pronto. pensar no passado. Porquê é que desapareceram as sericiculturas em Portugal, não é? Desapareceram porque a seda deixou de dar rendimento. Porque as pessoas começaram a usar fibras sintéticas. Exatamente. Que substituíram a seda, que é um produto natural. Mas também haverá tendência, eventualmente, a haver algumas alterações nesse sentido. Segundo o que se fala, não é? Eventualmente. Mas também temos, por outro lado, os chineses e os indianos, que põem na Europa e em todo o mundo seda a um preço infinitamente inferior àquele que nós conseguimos obter se o estivermos a produzir. Depois estamos numa aldeia global. Pois estamos. E os chineses e os indianos têm uma agressividade muito grande em termos de preços. Pronto, mas isto levar-nos-ia uma conversa muito longa, mas contudo, e nós vamos ter oportunidade, nós, Revista Voz do Campo, vamos ter oportunidade de dar mais ênfase e eco a esta cultura da seda, e fica a promessa. Consultar os meus trabalhos. Fica a promessa que nós iremos publicar também alguns dos seus trabalhos para que os nossos leitores também fiquem a saber mais sobre os meandros da cultura do bicho da seda.
Mas, enfim, mas fica aqui a dica, se eventualmente algum dos nossos seguidores tiver curiosidade, claro está, portanto, aqui o professor Jorge Azevedo estará certamente à disposição. E os trabalhos estão todos publicados. Exatamente. Muito bem. É só consultá-los. Gostaria de falar um pouco mais consigo, mas temos outras certeza, entrevistas com também. certeza. Muito obrigado, professor Jorge Azevedo, que também está ligado portanto, aqui à APES, porque faz parte da Comissão Científica deste Congresso, do Congresso, exatamente. Portanto, está tudo ligado. Nós vamos continuar a conversar com outros técnicos, outros professores, outros intervenientes aqui neste evento Congresso Nacional de Zootecnia, que está a acontecer aqui no ISA, no Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa. Até já. Da minha parte.